Esquece que política não é lugar de mulher forte, determinada e atuante. Hoje você vai conhecer uma delas aqui no Podcast. Maria Lúcia Amari. Ela que é deputada estadual no 6º mandato, a deputada estadual mais votada da história de Sorocaba, professora, advogada e muito mais que você vai conhecer daqui a pouquinho, porque antes eu vou fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a RK Corretora de Seguros, com foco em planos de saúde para empresas, há 9 anos protegendo vidas, famílias, gerando saúde e economia. Cade Artes, da cidade de Piracicaba, ela que transforma o seu sonho em forma de bordado. Atrium Estúdio de Podcast, além desse estúdio maravilhoso de podcast, também tem um ateliê de música, estúdio de fotos, entre em contato. Mediar Prev, terapia para casais, terapia familiar, terapia de todos os tipos. EM Trendsetters, social media e videomaker. Lourdes Manhani, com o Despertar da Pérola, é uma jornada de autoconhecimento e empoderamento feminino diretamente da cidade de Valinhos, São Paulo. Gestora Thaís Mello, da cidade de Sorocaba, gestora de tráfego pago e redes sociais. Alfa Equilíbrio, com a Daniela, que é psicoterapeuta, neuropsicóloga, com atendimento para crianças autistas, com o método ABA, e ela também é formada em hipnose, PNL, atende adultos e crianças. E o nosso mais novo patrocinador, Quero Conte Contabilidade, aqui na cidade de Sorocaba. Inclusive, estamos na época de fazer o imposto de renda, né? Então, bora lá procurar Quero Conte. E agora, eu vou receber essa convidada super especial. Bom dia, Maria Lúcia, tudo bem? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui falando com você, conversando um pouco sobre o trabalho que eu venho desempenhando nos últimos anos aqui na nossa região. Ah, que legal, mas a gente quer conhecer também a Maria Lúcia por trás do mandato, viu? Começando, conta pra gente, quem é a Maria Lúcia por trás do mandato? Olha, na verdade, cada um de nós temos uma história. Eu nasci na cidade de Santos, né? Estudei no colégio de religioso, e isso eu achei muito importante, básico para a minha formação, na questão da formação, da religiosidade, da questão da fé, do respeito. Então, foi uma base muito importante que, graças aos meus pais, eu pude ter acesso a uma educação de qualidade, né? Que ajudou na formação minha. Me estudei também a faculdade de Direito, além de professora, como você falou, eu sou advogada. Advoguei por muitos anos em grandes empresas multinacionais e nacionais na capital de São Que Paulo. legal. E depois fiz mestrado em Direito Administrativo e Constitucional. E sou de família grande, né? Somos em 4 irmãs, todas professoras, e depois exerceram uma outra atividade, mas a base sempre venho de uma família de professores, minha mãe, minha Certo. avó, enfim. Então, baseado nesse formato todo, me ajudou muito quando eu comecei minha atividade parlamentar. Certo. E o que te motivou a iniciar na vida política? Na verdade, quando o Renato Amer, que era meu marido, foi eleito, na verdade, ele foi a primeira vez que se candidatou a prefeito da cidade de Sorocaba, por conta da insatisfação com o rumo da cidade na questão política. Como empresário, ele falou: preciso fazer alguma coisa pela minha cidade. Então, ele se candidatou na primeira vez. Ele se candidatou em 92, não conseguiu o resultado positivo no sentido, mas marcou a presença dele Certo. como uma proposta nova de gestão diferenciada, né? Porque vinham assim, eu lembro que eram 2, 3 famílias que ficavam se revezando no poder, né? E ele usou muito essa questão na campanha. Eu lembro que até mostrava um jogo como se fosse um jogo de ping-pong, entre uma família saía outra. E aí o Renato despontou como empresário. Não, na segunda vez que ele se candidatou, na verdade, primeiro ele se candidatou a deputado estadual, depois dessa não vitoriosa campanha, Sim. foi eleito, né, foi líder da bancada na Assembleia Legislativa, e logo em seguida, no meio do mandato, ele saiu de novo candidato a prefeito. Teve uma votação expressiva, foi eleito, foi reeleito,
E marcou, eu considero assim, melhor prefeito desde que eu estou na cidade, Que pelo trabalho bacana. que ele fez. E eu trabalhei ao lado dele, fui parceira o tempo todo, no sentido de cumprir o meu papel como presidente do Fundo Social de Solidariedade, Primeira dama, né? Que primeira-dama, legal. criando políticas sociais importantes, dando uma dinâmica diferenciada no Fundo Social, no sentido de promover as pessoas. Porque eu acho que quando você não basta você ficar ajudando as pessoas. Ninguém quer, todo mundo quer ter a sua independência financeira, até quer ter a sua condição. E Sim. eu, então, nesse projeto, nós criamos, na época, se chamava Universidade do Trabalhador, onde nós formávamos mão de obra para o mercado de trabalho. Sim. Naquela ocasião, estavam vindo muitos hotéis aqui para a cidade. Então, nós formamos vários tipos de profissão. eh, Tanto assim para você arrumadeira, recepcionista, enfim, todos os cargos que precisariam Sim, nessa sim. condição. Geraram muitos empregos. E foi a primeira vez que nós fizemos um curso para azulejista mulher. Olha que Foi legal. bem legal, foi um projeto pioneiro, porque até então a mulher não tinha tanta participação na construção civil. Então nós percebemos que as mulheres, na hora das obras, elas são mais organizadas, né? Elas deixam as coisas muito mais organizadas. Sim. E abriu um novo mercado de trabalho, porque não é uma atividade tão pesada, por exemplo, azulejista, pintora, né, de pintora de parede. Então nós fizemos vários cursos. A senhora é bem atuante nessa questão da mulher, né? De Sempre, representar a mulher. sempre foi. E geração de renda, né? E foi assim, na época não se usava a palavra empreendedorismo, mas foi uma forma das pessoas fazerem curso de cabeleireira, etc. Quando depois de todo esse trabalho junto com o Renato na cidade de Sorocaba, eu percebi que eu podia ajudar muito mais. Eu tinha uma amizade muito grande com a dona Lila Covas, que era a esposa do Mário Covas, que foi governador, o meu grande ídolo Ah, que político. legal. Ele realmente marcou uma Fez um trabalho época, incrível, né? era a minha referência política. E aí eu ajudava sem nenhum tipo de pensamento. Teve uma situação na cidade de São Miguel Arcanjo, a primeira-dama estava desesperada, houve uma enchente. Aí eu fui junto lá, resolveu junto com a dona Lila, e comecei a ajudar as cidades, porque aqui sempre foi a sede da região, né? O Sim, em Sorocaba, potencial, né? potencial econômico, enfim. E eu me senti muito parceira. Eu comecei a ver, eu posso fazer muito mais. Que bacana. E assim, quando chegou a eleição de 98, eu fui candidata. O candidato que era para ser o deputado estadual, ele desistiu da campanha faltando 3 meses para a eleição. Aí pediram, bom, precisamos ter uma candidatura, né? Aí pediram que eu saísse. Na época eu saí, não tive êxito em 98, Que foi a né? primeira vez, Foi a né? primeira vez, eu fiquei Sim. como suplente, mas aí já me credenciei, porque as pessoas já começaram a me ver numa alternativa De pedir ajuda, oportunidades. Exatamente. Então, eu me candidatei depois, em 2002, foi uma eleição super vitoriosa, assim, foi a primeira mulher eleita deputada estadual na cidade De de Sorocaba, com Sorocaba. mais de 75 mil votos, né? Exatamente. Então, eh, foi uma mudança de vida para mim, né? Porque era uma coisa que eu nunca pensei. Eu fazia política estudantil, sempre fiz na faculdade, mas assim nunca tinha feito a política partidária. E eu me Sim. inspirava muito no Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, a inspiração de Montoro, que nessa altura já estava com bastante idade, mas era a Serra, pessoas que me deram inspiração. Sim. Então eu comecei a criamos não, passamos a cuidar do PSDB na cidade e na região. Há E 30 anos, inclusive, a senhora está no mesmo partido, né? sempre, Que legal. A senhora é apaixonada pelo PSDB. Não consigo me ver no outro partido, mas agora Eu nós também estamos. gosto bastante. Hoje a gente não consegue mais visualizar o PSDB como um partido alternativo, porque, na verdade, ele mudou muito as suas características, né? Então, até só para concluir a questão para falar da questão Sim, partidária, sim. foi uma sequência de sucessos, graças a Deus, as 6 mandatos
mandatos, eu estou no 6º mandato, foram todas as campanhas, foi uma sequência de Super. vitórias. E assim, eu sempre falo, eu não sou deputada, nós estamos deputadas, estamos contribuindo, isso é uma missão. Eu amo o que eu faço. Você agora há pouco perguntou para mim do ritmo, né? Eu acho que o ritmo cansa, claro, cansa. Mas assim, É gostoso essa movimentação, né? quando você encontra, às vezes, uma jovem, como aconteceu várias vezes, ó, tá vendo essa jovem que está aqui, menina de 15, 16 anos? Lá para trás, quando eu estava grávida, fui para o hospital, não estavam atendendo, estava no corredor, você foi lá e fez exercer os meus direitos. Então, se fala, valeu a pena. Sim, é uma Muitos missão de vida, né? têm um desgaste, né, passei por algumas dificuldades de ordem pessoal, né, por conta da vida política, mas eu me sinto uma pessoa assim que eu me dedico ao que eu faço e faço com amor, né? E eu sou muito exigente também. Todo mundo, os assessores trabalham comigo, na verdade, o meu grupo político, eu sempre falo, são os meus assessores, Sim. porque eles são as pessoas da minha confiança, que ajudam a levar o mandato, né? Ajudam a conseguir as conquistas que a gente precisa conseguir. E, assim, a experiência desses mandatos me credencia a facilitar o acesso dos prefeitos, dos vereadores. A gente cria até, que é assim, uma amizade com eles, com as esposas dos prefeitos, porque a gente conhece, assim, a gente conhece a nossa região, conhece a nossa Sim. cidade, né? E, às vezes, eu fico pensando no... A população, às vezes, vota em deputados estaduais e federais de fora da nossa região. E quando eles votam, eles levam os nossos votos, mas não trazem recursos para nós. Sim. Então, eu não estou me defendendo enquanto mandato, estou defendendo todos os deputados e deputadas da Da nossa região, região, sim. para que a gente possa deixar os valores aqui. Por exemplo, se a gente tem 20 milhões por ano, se nós temos 4 deputados, nós temos 80 milhões por ano. Se Sim. nós temos só 3, porque os votos foram fora, é uma situação que complica. Então, assim, eu tenho muita. Eu me sinto privilegiada pela confiança da população e, em contrapartida, é nunca decepcionar. Porque quando você recebe o voto, você está recebendo a esperança das A pessoas expectativa, né? de que você possa estar lá Representando. representando. E mulher tem que tomar muito mais cuidado, porque qualquer coisa na imagem de uma mulher é muito mais pesado do que para um homem. Sim, acho que a mulher é muito mais cobrada, né? Muito mais cobrada. Então, assim, e não é assim. Eu acho que corrupção é uma questão de caráter, né? Atinge homens e atinge mulheres. Mas ainda as mulheres, até por causa do sentimento, às vezes, de mãe, uma série de situações, ainda as mulheres. Não que não haja, porque caráter Sim, tem não mau tem caráter sexo, mulher, né? mau caráter homem. Mas, assim, a gente percebe que as mulheres são mais confiáveis na questão de... Elas são mais cuidadosas, né, nas ações políticas, né? Sim, sim. Então, nós temos, assim, nós convencemos as pessoas pela articulação, pelo diálogo e não pela força. Certo. E o que a senhora acha que mudou do seu primeiro ao seu 6º mandato? Mudou bastante, né? As reivindicações mudaram, as minhas bandeiras mudaram, né? O meu trabalho mudou. Então, os prefeitos mudaram, os vereadores mudaram, né? Então, assim, eu acho que a gente fala sempre em renovação, acho que a renovação também é importante, mas a experiência é muito importante, a junção dos dois é muito importante. Sim, Então, sim. hoje tem vários filhos de deputados que já não estão mais no mandato e que hoje são eles os deputados. Então, eu fui deputada com o pai, agora estou deputada com o filho. Então, a experiência minha junto com eles, eles conversam muito comigo, porque a experiência ajuda Ajuda no muito. caminho. Sim. Então, eu acho que cada mandato eu sento com a minha assessoria e falo, olha, quais são as bandeiras que nós vamos escolher? Certo. Neste mandato, nós escolhemos juntos, né, todos discutindo. Foi a questão da mulher como prioridade, sempre foi, mas
acentuada. A questão da proteção da violência contra a mulher, Também a questão da saúde como um todo, a certo. causa animal, que nós estamos agora para inaugurar a clínica, a primeira clínica da nossa região, uma Que conquista do meu bacana. mandato. Muito Parece um bom. monte de pai, mãe de Parabéns. criança, mas foi um trabalho muito forte, está para ser inaugurada. Faz 3 anos que ela está em construção, foi um recurso de 7 milhões do governo do estado, e ela vai ter todo atendimento gratuito, tomografia, raio-x, laboratório de análises clínicas, castração, adoção responsável. Então, nós Um estamos. ganho, né, para a população. Tenho sugerido que quando ela for inaugurada, que tenha um vídeo passando para a orientação das pessoas, como cuidar dos animais. Então, isso é uma causa bastante importante, e hoje a gente vê que mexer com animal, criança, idoso e as mulheres hoje, a legislação mudou também. Sim, sim. Nós tivemos muitas conquistas. Não sei se estou falando tudo direto assim, mas é Não, tanta tá ótimo. coisa. Fica tranquila. Eu, por exemplo, o ano passado fui convidada para ir para a Itália, faço parte do movimento, não sei se conhece, internacional de a virada feminina, ela é internacional, tem em Dubai, tem na Itália, e São Paulo que começou, né? Em termos de Certo. Brasil, tem no Brasil todo. Então, nós fomos lá para falar sobre violência e empreendedorismo. E lá eu fui para aprender mais sobre as leis na Itália, mas de repente nós fomos lá, por incrível que pareça, nós fomos ensinar a questão da legislação. Olha A só. legislação deles ainda é muito pobre em relação a garantir os direitos fundamentais das mulheres. Então lá você percebia que eu fui no parlamento com as mulheres deputadas de lá, tive uma fala lá, depois tive uma fala na Casa da Mulher Brasileira, em Roma. Que bacana. Fui também em Milão, os embaixadores que estavam lá nos receberam junto. Um dos embaixadores, que agora me fugiu o nome, em Roma, ele nos recebeu, fez um happy hour para discutir uma roda de conversa sobre a questão da violência. Olha que E a interessante. gente percebe que as mulheres lá, quando eu comecei a falar Lei da Maria da Penha, Delegacia 24 Lá horas, eles não têm nada disso. não tem essa rede de proteção. Então, eu Entendi. percebi que a nossa legislação ainda não é a mais adequada, mas Já ainda está caminhando, né? avançamos muito. A Patrulha Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio. Votamos, uns 2, 3 anos atrás, uma lei importante que os condomínios não podem se omitir com relação a um caso de violência e de agressão Dentro do dentro do condomínio. condomínio. Eles são responsáveis por denunciar. Certo. É uma forma de também cobrar, porque tem aquela velha frase, briga de marido e mulher não mete a colher, mete sim. Nós temos que tomar medidas, temos que participar, denunciar para a gente. E quanto mais se fala nisso, parece que piora a Tem situação. crescido muito o número de feminicídios, né? E você nota que não é só nas pessoas de classe, de renda baixa. Sim. Né? A gente está vendo pessoas que tiveram acesso à educação, Sim, há pouco tempo um advogado, né, bateu na namorada, famoso no Instagram. advogado, tem políticos que estão sendo denunciados. Não é só violência física, Psicológica também. psicológica, patrimonial. Sim. Então, são uma série de violências que as mulheres estão sendo alvo. E hoje você vê que as meninas de 15, 13 anos estão sendo mortas pelo namorado. Tem casos recentes. Sim. Então, a gente percebe que, apesar da lei ser dura, médicos, ontem fiquei horrorizada de ver um médico, né, matou a facadas a mulher. Quer dizer, aí você fala, bom, como que pode estar acontecendo isso? As pessoas estão muito fora do padrão, né? E hoje as leis precisam ser mais duras, porque elas ainda são muito brandas em relação ao ocorrido. Sim. Deputada, eu queria perguntar para a senhora como foi ser a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mulher, votada no regime democrático. Como foi para a senhora? Para mim foi uma ação muito importante, porque para provar que nós mulheres, quando queremos, a gente pode. Só que foi uma luta muito forte para que a gente pudesse ser a vice-presidente. Porque quando o presidente, que era o
foi eleito, o Fernando Capês, que foi presidente da Assembleia Legislativa, quando ele veio me pedir o apoio, eu falei para ele, é só o que eu quero, independente das articulações com os outros partidos, eu quero um espaço de mulher. Sim. Então, eu estou me colocando para aprovação de vocês o meu nome como vice-presidente. Tinha outra candidata também, queria, do meu próprio partido, também queria. Aí foi definido que eu fui a primeira a conversar com ele, né? Então, acabou que ele manteve a palavra. E eu Certo. sempre agradeci muito, porque foi um deputado que entendeu a importância da participação das mulheres. Sim. Então, ser vice-presidente, a primeira mulher numa história de 150 anos, é um marco importante. Marcou, não na questão da vaidade, na questão da conquista. Sim, a gente se sente representada como mulheres. Exatamente. E aí, nas ausências do presidente, eu interinamente também exerci a presidência. Então, também, nesse aspecto, é bastante importante que a gente possa marcar a presença nossa e marcar a história. Só que, lamentavelmente, depois dessa eleição minha, não tem mais nenhuma mulher na mesa, nem na eleição Poxa seguinte, nem vida. na atual. Então, assim, a gente avança, E retrocede. retrocede. Mas foi muito marcante para mim, porque, assim, nós já começamos uma história, essa história precisa continuar. Sim. Dessa vez, nós, de novo, ainda falei com o presidente, para que, independente da questão partidária, uma mulher nos representasse na mesa. Sim. Eu me sentiria contemplada. Nós tivemos um evento de 190 anos que tem a Assembleia Legislativa. E esse evento foi com a presença do governador. Como eles me pediram que eu falasse em nome das mulheres, tanto as mulheres de esquerda, mulheres de direita, que, aliás, eu falo sempre assim: não tem mulher de direita e de esquerda, tem mulher. Sim. E na luta pela conquista, na luta pelas questões que envolvem a questão da mulher, nós temos que estar junto, discutindo. Nós não podemos discriminar a mulher por conta da questão ideológica. Do partido também, né? Então, e isso se deixou, foi muito marcante quando eu presidi a comissão de ética na Assembleia Legislativa. Eram 8 homens e eu só. Eu era presidente. Que bacana. E, na época, nós tivemos que caçar o mandato de um deputado de 480 mil votos. Nossa. Por quê? Porque ele interferiu numa situação extremamente delicada, com mulheres com frases misóginas e assim, teve uma postura muito complicada, até do seu ponto de vista internacional, porque ele esteve num outro país com essas frases, né? Uma das frases dele é que naquele país as mulheres eram fáceis porque elas eram pobres. Nossa. Então, você veja o que uma Assembleia maior da América Latina representou quando um deputado, um parlamentar de quase 500 mil de votos, Poxa se vida. coloca numa situação dessa. Então, naquele momento, foi muito difícil trabalhar porque, infelizmente, os homens estão preocupados com a questão da imagem. Sim. Né? Então, nos debates, eles falavam, o deputado acabam querendo proteger o seu parceiro. Sim. Né? Então, mas a gente conseguiu, e isso para nós foi um avanço, porque nós mostramos que nós queremos respeito, exigimos respeito e responsabilidade quando você está no exercício de um mandato eleito pelo povo. Sim. E como que a senhora acha qual a importância do papel da mulher na política? Eu acho que a mulher é o equilíbrio na política, porque no momento que a mulher se coloca, ela tem por uma questão de gênero, as mulheres têm algumas qualidades. Eu não sou aquela feminista neurótica, radical. Eu acho que o homem e a mulher se complementam, né? Mas a luta da mulher é como por exemplo, nós temos ontem mesmo foram caçadas vereadores de uma cidade aqui da região e também estão caçando em São Paulo por causa da cota. Então, você vê que tem, não essas que ganharam a eleição estão sendo caçadas, mas não foram elas as causadoras. Os partidos políticos puseram mulher de laranja e as mulheres aceitaram esse papel. Sim. Então, a cota de 30% é para que a gente possa ter mais mulheres estimuladas a irem para a política. Certo. Então, o que acontece? Uma delas teve, acho que, 3 votos, e ainda declarou que nem votou nela. Nossa. Então, isso mostra que também muitas mulheres não usam o espaço que nós estamos lutando para conquistar para ratificar
o poder feminino dentro da política. Então, a gente percebe que a lei existe, mas não está sendo usada. Sim. Então, as mulheres se prestaram a ser de escada para outros se elegerem. Então, não lutaram por elas mesmas. Sim. Então, a gente percebe que ainda nós temos Muito para lutar, né? Muito para lutar para as mulheres não aceitarem esse tipo de papel, né? Então, outros, agora, os que foram caçados estão perdendo o mandato por irresponsabilidade do partido político. Sim. Né? E de pessoas que se prestaram a esse papel. Então, você veja como a gente tem que ficar atento, ratificar os avanços, mas continuar lutando para ir para frente. Sim, e falando em luta, a senhora foi autora do projeto de lei que caça os estabelecimentos para não vender bebida alcoólica para menores de 18 anos, é isso mesmo? Exatamente. Como que foi? Esse projeto foi muito importante na época. Saiu até uma matéria na revista Veja, na Que ocasião. legal. Aquele tinha exatamente na Vejinha, né? Que é a Veja São Paulo. Exatamente porque esse projeto é um projeto extremamente importante. Não está sendo cumprido na forma que tem, porque na época tinham acontecido muitos acidentes, muitos problemas com jovens menores de idade, né, adolescentes às vezes, porque adquiriam bebidas alcoólicas e os estabelecimentos sem nenhuma, não cobravam identidade nem nada e vendiam as bebidas. Então esse projeto se transformou em lei. Que legal. Mas eu percebo que ainda a fiscalização não está nos moldes que possa valer uma lei tão importante como essa, né? Que legal. Então, o papel do deputado, para quem não conhece, além de aprovar, você pode chegar com o seu projeto de lei e os outros deputados têm que aprovar para poder valer, é isso? Você entra como um projeto de lei na Assembleia Legislativa, passa pelas comissões pertinentes, né? Dependendo da matéria. Nesse caso aí passou por várias, Comissão de Saúde, passa por várias. Sim. E aí, depois que ele é votado na Assembleia Legislativa pelos deputados, ele vai para o governador. E o governador sanciona ou veta. No meu caso, ele sancionou, então passou a valer como lei. Que bacana. Então, apesar de É uma honra, né? Eu fiquei feliz porque, assim, a gente... Pelo menos ele dá um alerta. E aí a gente percebe que o poder público não tem mecanismos ainda para efetivamente fazer valer as leis que são aprovadas. Sim. Então, a gente ainda tem essa dificuldade. A gente conquista o direito... E depois tem que lutar para fazer valer. Quais outros projetos a senhora tem que foram aprovados? Olha, desses longos mandatos aí, né? Afinal, são 22 anos de... Uau! Tiveram vários projetos que se transformaram em leis que eu acho importante. Focando na questão da mulher, a questão da reprodução humana, um projeto importante, porque a questão da infertilidade nas mulheres de padrão de vida, uma classe social mais elevada, o tratamento é muito caro. Sim. Então, hoje é lei que o SUS é obrigado a fazer atendimento dessas mulheres para que elas possam realizar o sonho de serem mães, através da fertilização, dessa reprodução humana. Eu fiz um projeto também com relação às mulheres detentas, porque nós tínhamos, no começo dos mandatos meus, nós tínhamos muito rebelião no presídio feminino aqui de Votorantim. Certo. E, na verdade, eu consegui trazer aqui um presídio, construir um presídio aqui, através do verba do governo do estado. Bacana. Um presídio feminino, com atendimento também com creche, para que as crianças, as mães que têm mulheres grávidas. Sim. E quando eu visitei todas essas cadeias femininas, eu percebi que as mulheres precisavam de um atendimento para que elas pudessem sair da cadeia, não pagando com a saúde, porque elas já estavam pagando a pena. Algumas pessoas criticaram, porque, uma assassina e tal, mas assim... São já ser humano, né? Ela tem que sair de lá ressocializada. Não pior do que entrou, né? Exatamente, porque ela tem filhos, às vezes, para cuidar. Ou ela é filha, ou ela é mãe.
Então, ela precisa desse atendimento. Então, assim, essa saúde integral da mulher detenta é uma conquista importante. Parabéns. Mas eu acredito, eu não sei como é que funciona a fiscalização nessa questão. Certo. Né? Mas a lei está lá. Foi criada. Então, tem também uma lei importante que é sobre incluir o exame de cardiotocografia nas mulheres grávidas. Pelo SUS, que legal. Pelo SUS. Por quê? Eu recebi uma vez uma moça que tinha, nos tempos ruins da Santa Casa, porque hoje a Santa Casa está uma maravilha, se cumprimentando sempre o Padre Flávio, que transformou a Santa Casa. Você entra lá, você pensa que está no hospital particular. Você não está no serviço Teve SUS. uma reforma recentemente, Recente, eu ajudei muito com recurso, legal. Porque eu trouxe também o Hospital do Câncer, que são quase 24 milhões por ano, o primeiro hospital do câncer daqui da nossa região. E aí o Padre Flávio sempre fala que eu sou a madrinha dessa Santa Casa por conta do trabalho que foi feito para trazer para cá. Então, nesse caso do exame de cardiotocografia, foi exatamente por conta de uma jovem que tinha ela tinha um filho de 18 anos e ela casou-se novamente, estava grávida no 9º mês, deixaram ela 3 dias em trabalho de parto, a criança, que era perfeitinha, acabou nascendo morta. Então, ela falou para mim, eu sei que o meu filho eu já perdi, mas eu não quero que aconteça com outras pessoas. Então, inspirada nessa tragédia pessoal, eu fiz essa lei, o projeto de lei que transformou em lei. Então, estão vários outros projetos. O primeiro meu foi de atendimento integral das mulheres e crianças vítimas de violência sexual. Então, onde trabalha junto o Ministério Público, a delegacia, a mulher não precisa ir fazer o exame no Instituto Médico Legal. Ela pode ser atendida na própria unidade de saúde onde ela foi socorrida, para que ela não tenha um constrangimento de ter que a pílula. É obrigada a ter a pílula do dia seguinte, coquetel contra a AIDS e uma série de atendimentos para que as pessoas, e atendimento psicológico e social, né, para que a pessoa possa se recuperar. Então, assim, é uma infinidade de projetos. Muito bacana. Que a necessidade, por exemplo, obrigando os municípios a terem um conselho dos direitos da mulher, que eu acho importante, que muitos prefeitos não se interessam por ajudar, porque é uma iniciativa da sociedade civil, mas precisa do apoio do prefeito, do governo municipal. Recentemente, aqui em Sorocaba foi lançada a Secretaria da Mulher, inclusive, né? A senhora estava lá representando. Na verdade, exatamente. Eu achei muito importante ter essa Secretaria da Mulher. A secretária Rosângela tem feito um trabalho de parceria, ela está em todos os eventos, ela tem sido parceira, foi logo se apresentando, sabe da minha luta. Conversei com ela porque agora vai ter... Tem que ter as plenárias para o Conselho Estadual da Condição Feminina, para a nova eleição que vai ter. Então, eu acho que já é um avanço nessa questão da legislação, da criação da secretaria. São Paulo também tem, o governo do estado tem a Secretaria da Mulher também. Então, tudo isso faz com que tenha a Casa da Mulher, que eu trouxe aqui para Sorocaba, mas ainda está em questão do edital. Certo. A Casa de Votorantim. Quero aqui cumprimentar também a Janete, a esposa do prefeito Weber, que está fazendo um trabalho muito forte lá na foi inaugurada no governo passado, mas ela está continuando o trabalho que ela vem fazendo. Estive lá visitando, foi uma conquista do meu mandato também para a cidade de Votorantim. Então, não é só a questão da mulher. A primeira FATEC de Votorantim foi uma luta minha. Olha a Faculdade de Tecnologia, uma faculdade pública, né, que hoje funciona, lutamos pelo Poupa Tempo. Então, Kathleen, nós somos assim, trabalhamos em várias direções. Não é só a questão da mulher, é a clínica que eu estou te falando, são leis importantes. É uma missão, né, em servir ao próximo, em ajudar o próximo. Então, fizemos recentemente, organizando, a minha equipe que organizou, foi um sucesso, um evento, saúde mental, para discutir essa questão. Tinham quase 300 mulheres, né, participando, para discutir essa questão tão importante que as mulheres não estão dando conta da sobrecarga, né? Porque nós
lutamos pela nossa liberdade, mas muitas mulheres estão exaustas, porque a tripla jornada de Sim, trabalho, sim. Tem se desenvolvido muito ansiedade, depressão, né? muito. Então, foi convidada uma psicóloga, nós fizemos uma psiquiatra também, Que houve um debate, legal. foi muito legal, foi um aprendizado importante, Que um bacana. alerta Sim, para as sim, nossas mulheres, porque a gente cobra muito de nós mesmos, né? sim. A gente vê aqueles vídeos, a mulher com o neném no colo, cozinhando, saindo correndo para o trabalho, pondo a criança na creche. Então, É uma assim, loucura. a mulher é capaz de fazer 3 coisas ao mesmo tempo, né? O Sim, homem já tem uma caixinha que é uma coisa por vez, né? sim. Cada um tem o seu, seu gênero, né? Deputada, deixa eu te fazer uma pergunta referente à causa autista. A senhora tem algum projeto? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Tem alguma coisa? Eu estou conversando com o prefeito aqui, o prefeito Mango, porque assim, eu tenho uma verba que ele está querendo criar um parque temático com relação à questão do autismo. Muito bom. Então, eu tenho dado a contribuição para as entidades no sentido de verbas para algumas entidades que cuidam de autistas, para que a Ah, gente legal. possa Ajudar no ajudar no desenvolvimento, né? desenvolvimento. Eu tenho Sim. visitado algumas entidades, essa questão é uma questão extremamente importante. Tem que vários, assim, a gente tem vários trabalho também com a questão das doenças raras, né? Que é Sim, um outro sim. projeto, é um trabalho que eu faço há 10 anos, Legal. trabalhando, lutando. Já conseguimos em São Paulo uma área do prefeito Ricardo para a construção desse hospital, né? Sim. Devo ir para Brasília no sentido de lutar por recursos, né? Nós temos um caso aqui que a gente está chamando a atenção do menino Arthur. Sim, eu vi. É um casal, a Natália e o Jô, que Um são um casal casal jovem, né? amigo, né? É um casal Ah, jovem, que são um casal amigo. Nós estamos na luta porque ele precisa de 17, o remédio que ele precisa custa 17 milhões. milhões. E isso, a gente tem muita dificuldade de conseguir esse recurso. Então, nós temos que ir para Brasília para lutar para essa conquista dele, porque imagina o Sim. desespero. Ele tem que tomar Desses esse pais. medicamento até os 8 anos, né? Ele está com acho que Nossa. 6 anos. Então, assim, para minimizar a situação dele. Então, quando a gente fala também de leis para lá, para cá, é importante também a gente lembrar que a lei é uma lei da minha autoria, a questão dos fogos de artifícios com ruído. Que legal, que É, até ajuda para crianças autistas. Eu falo muito do também autismo porque eu tenho um filho autista. então, na verdade, ele protege os animais, as Isso, os animais, crianças, os os autistas e os autistas, os idosos. idosos. Então, é um projeto que eu levei 7 anos para ser aprovado na Assembleia, porque Uau! sempre existia alguém querendo proteger as fábricas de fogos. Então, o Sim, que nós queríamos? A beleza dos fogos está nas cores, não no barulho. sim, isso mesmo. E Eu aí, mesmo morro de medo do barulho. é um barulho ensurdecedor, né? Eu vejo que Sim, festas de juninas que venha ver 10 minutos de fogos, pelo amor de Deus, os cachorros desaparecem, correm, são é um atropelados, tormento. as crianças autistas sofrem, os Sim, idosos, os sim. hospitais, e a gente não consegue fazer. Reduziu bastante. Por exemplo, eu sempre passo no litoral, minha família é de lá, mas eu passo no litoral norte. Eu tenho uma faixa lá, gigante, Ah, que na bacana. entrada dos condomínios, onde fala da lei e para proibição de fogos. Diminuiu um pouco, mas ainda não estamos ainda cem por conscientização. cento, né? Houve uma alteração do governador em exercício no final do ano passado, fazendo uma série de restrições, e nós estamos querendo rever essa questão para que ela fique valendo na questão da penalidade, para que a multa possa ser realmente. Porque, assim, se não mexer no bolso, não acontece nada. Sim, Você tem que multar e causar uma despesa para a pessoa, porque senão a gente não consegue efetivamente fazer absolutamente nada. sim. E qual conselho que você daria para quem está querendo ingressar na vida pública? Eu acho que escolher primeiro uma questão, o partido político. Me preocupa muito porque os partidos perderam um pouco da identidade, né? O próprio PSDB, que a gente estava falando no Sim, começo sim. aqui, eu escolhi o PSDB pela social-democracia, é um partido que fala longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas. Então, é um partido que eu escolhi pelas lideranças. Eu tenho que admirar
Sim. os políticos que eu vou me juntar. O que aconteceu? Nos últimos tempos, ele está perdendo as características, né? O Aécio Neves eu acho que é uma figura negativa dentro do partido, que está no comando hoje. Então, está mudando a característica do PSDB. Nós vamos ter agora pelo menos está anunciado, é a terceira vez que anunciam uma fusão, né? Então, uma fusão com o Podemos, Certo. que pode ser uma realidade. E a senhora acha que vai ser bom essa junção? Eu não tenho ainda, assim, eu vou esperar os acontecimentos, mas eu pretendo esperar a janela o ano que vem para decidir qual a questão do partido político. O PSDB, da forma que está, não tem como sobreviver porque ele perdeu a identidade. Certo. E eu nunca mudei de partido nos 33 anos que eu estou no PSDB. Nos piores momentos... É uma vida, né? A rejeição do PSDB, eu fui com a sigla lá porque eu acredito no partido. Sempre, nunca escolhi o partido que me ajudasse a eleger porque era o partido da vez. Sim. Eu sempre mantive meus princípios ideológicos, batem com a estrutura do PSDB. Só que hoje ele se desconfigurou. Então, se ele se desconfigurou, ele não é mais o partido pelo qual eu me dediquei. É que antes a briga era muito PSDB e PT. Aí agora, como entrou o PL com o Bolsonaro, eu acho que o PSDB caiu um pouco e ficou mais essa questão do PL e o PT. Exatamente. Então, assim, agora nós ficamos no meio, porque nós somos centro. Sim. Então, nós ficamos... A população foi para os extremos. Sim. Ou extrema esquerda ou extrema direita. Ele não viu o centro como alternativa de poder. Sim, isso mesmo. E isso está voltando. Eu estou sentindo que a população se encheu dessa questão do radicalismo. Sim, muitas brigas, muitas mortes teve por causa desse extremismo, né? Que partido, que políticos são esses que trazem o ódio para dentro das famílias? Né? Casais brigando por conta Família de política. sem se falar, se matando, de verdade. Sabe, eu acho horrível, né? Eu sempre aprendi desde pequena que você não pode discutir religião, partido político e futebol. É isso mesmo. Então, infelizmente, essa é a parte nociva da política, o extremismo. Sim, sim. E qual foi a sua maior conquista dentro de todos esses mandatos? Olha, eu tenho várias conquistas, porque, assim, na verdade... Alguma bem significativa? O Hospital do Câncer, né? Eu legal. acho que um Hospital do Câncer que não tinha, as pessoas iam para Jaú, Barretos, enfim. E esse hospital hoje, o Padre Flávio que comanda lá, e está sendo muito, muito bem atendido, as pessoas, a população tem reconhecido isso. Mas, assim... podemos falar também das conquistas na questão das estradas, né? Sim. Nós temos várias estradas que nós conseguimos dar Raposo, essas duplicações todas, vicinais para as nossas estradas. Lá para trás a gente trabalhou também no aumento da pista do aeroporto. Certo. Então, na verdade, eu sou uma deputada regional, eu sou generalista. Então, eu cuido da saúde, cuido da educação, né? Porque às vezes da também... causa animal. Causa animal. Então... Várias não é uma coisa focada, né? E todas essas ações que eu tenho feito, sempre tem alguma coisa a mais para fazer. Então, Sim. cada cidade, por exemplo, que eu levo, por exemplo, algumas cidades da nossa região, eu dei recursos para criar uma unidade de saúde. Por quê? Melhora o atendimento da população, e também desafoga os hospitais aqui da cidade de Sorocaba. Sim, porque inclusive o Hospital Regional de Sorocaba, que é novo, o ADIB, muitas cidades ao redor é mandado para cá, né? Aliás, foi uma luta do meu mandato também, não só meu, mas Ficou de vários. Ficou incrível aquele hospital. Foi inaugurado em 31 de março de 2018. Ainda o governador era o Alckmin. Então, foi a última obra que ele inaugurou, uma luta de 6 anos, porque quando o governador, então, Alckmin, queria trazer recursos para o hospital regional aqui, eu expliquei a dificuldade. Não, teria que investir no hospital, mas precisava construir um novo. Porque tudo que amplia lá tem problema de eletricidade, tem problema de telhado, tem problema de uma série, porque é um prédio muito antigo. Sim, sim. Então, eu tinha esquecido de falar que essa é uma conquista importante também, porque é um hospital que tem 90 e poucos % de aprovação. Parece hospital particular, ficou incrível aquele hospital. Também. Então, assim, dá dignidade para as pessoas. Sim. Então, todas essas... Parabéns. Quando a gente fala quando eu converso com você sobre
as conquistas indiretas. muitas, Por exemplo, né? o Poupa Tempo. Sim. Foi uma conquista. O ambulatório médico de especialidades. Lutamos muito. Eu lembro que foi também o governador que veio atender perto do Natal. Eu lembro que foi no dia 23 de dezembro, inauguramos o AME aqui na cidade de Sorocaba. Olha só. Então, a gente tem que estar atenta, né? Sim. Para cada coisa que a gente consegue trazer. Porque às vezes as pessoas não sabem, mas a senhora libera verbas para projetos também, né? Para parques, por exemplo, o Parque da Cachoeira, né? Então, assim, várias coisas que a gente tem dado de recursos, e eu tenho conversado sempre para que a gente possa... tenho conversado muito com os vereadores da cidade de Sorocaba também, através de emendas também, que a gente pode trabalhar em parceria no sentido de atender uma reivindicação da cidade de Sorocaba. Legal. Então, tenho tido esse contato também de legislativo por legislativo e também procurar sempre ouvir os prefeitos. A região metropolitana, por exemplo, foi uma luta muito forte nossa. Eu era, na ocasião, eu estava de vice-presidente da Assembleia. Sim. E aí o presidente precisou viajar. Naquele momento, ele me deu a oportunidade de eu poder votar o projeto. Foi o mais rápido projeto de criação de região metropolitana. Em 8 meses, a gente votou o projeto. E eu acompanho, participo de todas as reuniões para discutir as questões ambientais, as questões... A senhora é uma deputada presente, como a senhora estava falando antes da gente iniciar, que 2 vezes na semana a senhora vai para São Paulo. Boa, e o pessoal às vezes fala, sabe, fala, puxa vida, eu vejo você de manhã num lugar, de tarde no outro. Essa dinâmica. Essa dinâmica que só nós mulheres conseguimos, né? Verdade. Que legal. E dentro de todos esses anos, qual foi o seu maior desafio? Aí, olha, foram vários desafios, né? Nós tivemos, por exemplo, agora recentemente foi a questão do pedágio, né? Sim, a senhora foi bem atuante nesse caso, né? Estava uma questão já meio consolidada. Eu não sou daquela deputada ficar berrando na rede social. Eu fui lá conversar com o governador. Sim. Então, ele atendeu aí mais 2 deputados que conversamos, explicamos para o governador o transtorno que ia causar com esses pedágios aqui na cidade de Sorocaba, porque ele passava dentro da área urbana. Sim. Então, ele entendeu a necessidade, reviu essa questão. Que ótimo. E negou... a princípio não vai mais ter. Porque eu acho que a gente precisa aprender a dialogar. Sim. Então, as pessoas, às vezes, fazem um estardalhaço com relação a uma coisa, né? Briga com... A mídia também tem muito essa função, né? Não, e brigar não é o melhor caminho. Sim. Claro, se a gente precisar brigar por alguma questão, a gente briga. Mas ainda eu sou favorável a um diálogo para tentar, no primeiro momento, antes da gente brigar, conversar. Se não deu certo a conversa, aí sim, aí é diferente. Então, o governador reconheceu a dificuldade que seria. Ai, que ótimo. E reviu essa questão. Ai, tomara que ele não coloque o pedágio. Não. Porque ia ficar de um bairro para o outro, ia ter que pagar pedágio. Esse urbano não vai ter mais. Eram legal. 3, né? Sim. Na Castelinho e na rodovia Raposo Tavares. Sim. Então, todas essas... trabalhei muito, lutei, foi incluída agora a duplicação da Castelinho. Certo. Que quando você vai para São Paulo, eu estou levando quase 3 horas de estrada. O trânsito, né? A gente entende, por exemplo, a volta, a pista naquela região de Barueri, está em obras. Sempre para ali, né, o trânsito. Mas para melhorar, tem que passar por umas dificuldades. Sim, não tem jeito. Mas ali da Castelinho não tem jeito. Ou duplica, ou nós vamos ficar com aquele trânsito parado, aquele congestionamento, perda de tempo, as pessoas perdem consulta, perdem horário de trabalho. Então, essa dinâmica que a gente fica falando, porque é estrada, é tudo. Os parques, a gente tem que ter essa visão mais macro para poder ver onde a gente pode atuar como deputada, ajudando, né, os governos municipais. Nós estamos com uma legião de prefeitos na nossa região. Não vou falar nomes para não esquecer alguém. Sim. Mas são prefeitos maravilhosos, super comprometidos. E a senhora tem um bom relacionamento com todos. Facilita, né, o trabalho. Falo muito como já fui presidente do Fundo Social de Solidariedade, quando meu marido foi prefeito. Sim. Então, hoje, eu entendo muito bem a função de cada uma delas. Também acaba até virando uma amizade.
amiga, sim. E para ajudá-las também nas conquistas que precisam para o fundo social, né? Então, isso para mim, eu me sinto muito à vontade. Vereadores e vereadoras da nossa região, então, está sempre junto. Né? Recentemente, comemorei o meu aniversário, vieram vários prefeitas da nossa região. Que legal, que bacana. Vereadores, vereadoras. Então, a senhora é muito querida por aqui, né? Obrigada. Mas, assim, foi um evento, comemoração de aniversário, mas eu tenho muito vínculo político, né? Então, tinha amigas pessoais, né? E tinha também a parte política, porque o meu mundo é esse. É uma inspiração. Deputada, eu quero te agradecer, foi muito bom receber a senhora. E eu quero também te entregar um presente, que é um livro que eu fui coautora com algumas mulheres em Guarulhos, chama Mulheres Desbravadoras, contando a minha história de vida. Ah, que legal. Aí eu quero presentear a senhora. Obrigada. Eu vou também depois entregar para você um livro, porque eu também teve um capítulo nesse livro. Legal, foi coautora a virada, virada feminina, da virada feminina, e virando a página, sabe? Muito legal. E são 34 mulheres contando os seus desafios e suas superações. Mas parabéns pelo seu livro. Muito obrigada. Vou ler com muito carinho. Inclusive, quero aproveitar e fazer um convite público aqui também para a senhora. Como eu comentei, eu tenho a revista Mulheres que Brilham, né? Sou embaixadora da revista. E como a senhora falou que foi mundo afora aí com esse projeto, a revista Mulheres que Brilham também está em mais de 14 países, com mais de 2 milhões de visualizações. E com mulheres fantásticas, e vai ser lançada em Sorocaba agora em outubro. A senhora não pode ficar de fora. Não, vamos estar junto também. E parabéns pela sua... Eu já vi que você também não pode falar de mim. Também está muita atividade. Não paro. Não para, mas parabéns. É o que nos move, né? Essa correria. Senão eu fico com a abstinência, igual a senhora falou no começo. A gente sente essa abstinência da falta do trabalho. Mas assim, parabéns pelo seu trabalho, né? Porque muito você está pela oportunidade de eu estar aqui falando, porque às vezes fala, político não faz nada, deputado não faz e faz muito. Tem aquele sempre, como em todo lugar. Sim. Mas a gente trabalha muito. Eu percebo que a senhora é diferenciada. E gratidão pela essa região, né? Porque confiou em mim, né, todos esses mandatos. Eu, em contrapartida, procuro respeitar cada voto que eu recebi e trabalhar cada vez mais pela comunidade. Que legal. E dá um spoiler pra gente. Vai ter próximo mandato, a senhora vai se candidatar de novo? Se Deus quiser, já tô... Já tem meu voto, já vou dar meu título pra Sorocaba pra votar. Obrigada. Porque assim, eu tenho eu sempre digo que a eleição, ela é plebiscitária. Então, é ali que avaliam se você deve continuar ou não. Eu tenho um trabalho. Eu gosto do que eu faço. Sim. Eu falo sempre, tenho 3 coisas: a vontade de Deus, a vontade do povo e o meu trabalho. Eu garanto que o meu trabalho, eu trabalho muito. Agora, não sei o que ele em cima vai querer decidir e não sei o que o povo vai querer. Mas e faz com muito amor, né, deputada? Sem dúvida. Que incrível. Muito obrigada, viu? Parabéns pela história. Uma inspiração. Foi uma honra receber a senhora aqui. Muito obrigada. E até a próxima. Quem está assistindo aqui, não esquece de se inscrever no canal. É só clicar no sininho. Se inscreva aí no YouTube, no podcast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.